que o Deus do Antigo Testamento era tão diferente do Deus do Novo Testamento? Parece que o Deus do Novo Testamento é amor, é graça, enquanto o do Antigo Testamento é punição. Não é assim que a gente vê? Não, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Deus é imutável, Ele não muda. Nele não pode haver variação nem mudança, ok? Tiago vai dizer isso aí. O que acontece? Nós podemos ver a graça e o amor de Deus desde Gênesis capítulo 1. Apocalipse vai dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E se você entender isso, você vai ver a graça, mesmo antes de Deus dizer, haja luz e a luz aparecer. Haja separação entre águas e águas. Antes disso, Jesus já é o Cordeiro que tinha sido morto. A morte aconteceu há 2000 anos, mas o plano, ou seja, a graça, a misericórdia de Deus, já estavam ali no Antigo Testamento. Outra coisa, outra prova que eu vou te dar, os 613 mandamentos, porque a lei não eram 10 mandamentos, era o seguinte: se você cumprir os 613 mandamentos, você está salvo. Se não cumprir, você não está salvo. Só que a graça, o amor, a misericórdia de Deus são tão grandes que Ele sabia que você não ia cumprir, e Ele deu um plano B que não tem poder nenhum. Vamos supor, eu sou um assassino, eu matei um homem, mas se eu pegar um cabritinho, levar no sacerdote, cortar e queimar o corpo dele, está resolvido. Tá, mas e a família que perdeu aquela pessoa que morreu? Entende? Aquele filho que ficou sem pai, aquela mulher que ficou sem marido, está resolvido? Tá. O matar um cabritinho e oferecer no altar, resolveu tudo que eu fiz? Sim, perante Deus resolveu. Por quê? Porque o que resolve não é o matar o cabrito, é a graça de Deus. Era isso que ele estava apontando. Quem não tinha animal, né, grande assim, levava pombinha, rolinha. Quem não tinha, levava uma flor de farinha, fazia uma farinha qualquer com trigo e levava, entende? Então você roubou de uma pessoa, leva lá uma flor de farinha, tá resolvido, tá, mas aquele cara foi roubado e ele ficou sem o bem dele, sem o patrimônio dele, tá resolvido perante Deus, porque não é o poder naquilo ali que você faz, é só algo simbolizando, como diz o autor da carta aos Hebreus, sombra das coisas que deveriam acontecer, é só um simbolismo da graça. Agora esse Deus que matava, que punia, deixa eu tentar te explicar, é somente, guarda isso, uma percepção que as pessoas, os personagens do Antigo Testamento tinham a respeito de Deus. Eles relataram o que eles pensavam, o que eles percebiam. Deixa eu tentar te explicar. Alguém chega para mim e eu presenciei uma cena. Aí a pessoa diz assim: você viu como é que a pessoa me julgou? Você viu como ela me condenou? Essa foi a percepção que ela teve. Eu falei: não, as palavras dela não foi de julgamento, não foram de julgamento. As palavras dela foram de um alerta para você. Eu entendi como uma pessoa que quer o seu bem está te alertando, não te condenando, não te julgando. Eu tive uma percepção de uma forma, a outra pessoa teve percepção de outra forma, ok? Tudo o que Deus fez foi baseado na misericórdia e no amor, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Aí eu precisaria de dias, semanas, meses para te explicar isso aí. Da forma que foi escrita, pode parecer para você que era um Deus carrasco e punitivo, ok? Mas ali estava a percepção limitada das pessoas, de 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. Então eles relataram a percepção que eles tiveram dos fatos. Isso não quer dizer que Deus é daquele jeito, que realmente foi colocado ali. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, e talvez aqui nós nunca vamos conseguir entender. Alguns entendem, tem explicação, né? Existe texto com contexto, existe os textos originais, existe um monte de coisa que vai facilitar o nosso entendimento, mas algumas coisas nós só vamos entender lá. E Deus não muda, nele não há mudança, não há sombra de variação. Entende isso aí? Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor e de graça, tanto quanto no Novo, ok?